reservando ela para a mensagem, mas ela já falou, vamos cantar, então você para de cantar no meio, quem conhece pode continuar firme aí com a gente, tá bom? Seria redundante dizer que é um prazer estar aqui, um privilégio, porque já tenho dito isso aos irmãos, mas é uma alegria realmente estar aqui, onde nós nos sentimos tanto em casa, né? Tão bem acolhidos sempre pelos irmãos e com saudades sempre de vocês, sempre dessa igreja. Então, para a gente é uma alegria imensa estar aqui e poder compartilhar a palavra. Agora, então, é melhor ainda porque os irmãos não estão cansados, né, de tanto falar. E aí eu chego no
numa posição mais fácil aqui para compartilhar a palavra com os irmãos. E ontem já foi uma alegria e hoje continua sendo um privilégio, uma alegria poder rever o pessoal de Nova Campina. Sempre bom revê-los e rever cada um, e um dia estaremos todos juntos de uma vez por todas, sem separação, sem saudade, sem despedidas. Isso vai ser muito bom. Ontem nós começamos a falar sobre a igreja em Atos e já entendemos, creio eu, que nós muitas vezes partimos para Atos com a ideia de tirar um modelo de igreja, e nós arrancamos esse modelo de igreja ali dentro de um contexto, dentro da história, dentro de um povo, e dentro de tudo que acontecia ali naquele momento, no contexto político, cultural, e a gente às vezes tem essa tendência de tirar esse modelo de lá, trazer para nós hoje, e isso nos frustra. É frustrante olhar para a igreja primitiva se nós pensamos que temos que ser igual a eles. Ainda mais quando se fala em ter tudo em comum, né? Nesse mundo capitalista que nós vivemos, esse tudo em comum é realmente uma loucura. Mas já disse ontem também que a impressão que eu tenho é que Lucas, ao escrever Atos, né, na verdade o Evangelho e Atos, um livro só, uma história só, ele tinha uma intenção inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E essa intenção era muito além do que dar um modelo. Parece-me que ele queria mostrar o movimento, o avanço do Evangelho, de Jerusalém até os confins da terra. Então ele não se atém muito em mostrar detalhes da igreja. A gente até gostaria de saber mais detalhes, o que a gente tem é pouco. Mas ele se atém sim em mostrar como o Evangelho está expandindo, como ele está sendo propagado. E ontem nós lemos o texto que nós leremos hoje de novo, lá em Atos capítulo 9, versículo 31. Abre lá, por favor. Atos 9, 31. Olha o que diz esse versículo. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E ontem eu disse aos irmãos que esse negócio de período de paz é algo muito louco na igreja. Porque o período de paz ele é curto, ele é pontual. E ele tem propósitos, né? Nós não podemos pensar que a igreja viverá eternamente num período de paz. Não, na eternidade sim. Mas aqui, nesse mundo, não. Esses períodos são pontuais. Eles são bem específicos. E ontem nós vimos então sobre a questão da igreja instável em Atos. A igreja que não estava passando por um período de paz. E qual era o propósito disso? O que o Senhor ensinara à igreja ali, a igreja primitiva, naquele momento de instabilidade. Nós vimos que instabilidade é uma bênção, e que a instabilidade ali na igreja em Atos promoveu neles coragem para ensinar a palavra, para propagar o Evangelho. Então a instabilidade é uma bênção. Na instabilidade a gente tem que continuar, seguir em frente, com coragem. Foi isso que nós vimos ontem. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da igreja estável em Atos, nesse versículo, no 31 do capítulo 9. A igreja estável em Atos. Há períodos de estabilidade, há períodos que a igreja não está passando por conflitos internos, há períodos em que a igreja não está passando por conflitos externos. E nós também dissemos ontem, conversamos aqui,
que é importante pensar em igreja não somente como coletivo, num grupo onde a gente se esconde, mas pensar em igreja como indivíduo, eu como igreja, né? Cada um de nós como igreja, isso é importante pensar. Mas antes eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nesse momento que abrimos a Tua Palavra, o fazemos com temor, com responsabilidade diante do Senhor e também agradecidos por esse privilégio. Então, ó Pai, fala conosco, trabalha, ó Pai, a nossa vida nesse momento, trabalha a nossa vida como igreja do Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos pensar um pouquinho sobre a igreja num período... Oi? Não, eu estou ainda dá para enxergar. Porque o traço está escuro, ainda dá para ver. Nós vamos pensar um pouquinho na igreja nesse período estável. Eu lembro, aqui mesmo em Itapeva, em outras igrejas que a gente pastoreou, que quando esses períodos aconteciam, períodos de paz, períodos estáveis, a gente ficava meio apreensivo. Será que é isso mesmo? Está tudo bem, está tudo legal? Será que é isso mesmo? Quanto tempo vai demorar isso? E a gente ficava sempre esperando alguma coisa acontecer. Parece que era aquela expectativa para alguma coisa ruim acontecer. Não, mas calma, né? Esses períodos são importantes. Aproveitemos esses períodos de paz. E a igreja em Atos aproveitava. E é o que nós vemos aqui no versículo 31 do capítulo 9. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava. Interessante que num período de paz a igreja se edificava, se estruturava, se alicerçava. E como será que ela se estruturava? Mas entenda isso eu também. Esses momentos são momentos oportunos para que a igreja se edifique, se estruture, se ajeite. São momentos para a gente ajeitar algumas coisas, para que a igreja então tenha esse tempo para se estruturar. Mas como será que ela se estruturava? Vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 2 de Atos, volta um pouquinho aí, capítulo 2, para a gente entender um pouquinho essa fase da igreja, né? Um período de paz, como a igreja se comportava em períodos de paz. Capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja aqui ainda não está sofrendo a perseguição terrível que irá sofrer mais tarde. Então está passando por um período de paz. E nesse período a igreja se estrutura. E aqui o versículo 42 diz: eles se dedicavam. Há algo importante acontecendo aqui. Há uma dedicação da igreja. Há uma atenção especial para algumas coisas aqui dentro da igreja. E o texto nos diz, né? Eles se dedicavam ao quê? Ao ensino dos apóstolos. Ao ensino dos apóstolos, à sã doutrina. Eles se dedicavam ao evangelho, ao entendimento do evangelho. Essa era uma dedicação da igreja. Aqui o evangelho era claro para eles: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. É interessante, gente. Ontem nós falamos da vida de Pedro, as pregações de Pedro aqui no começo de Atos. Você já percebeu que é a mesma mensagem? E essa mensagem é o que? Olha, vocês, o Cristo, o Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que vocês mataram, Ele é o Cristo, Ele é o Messias. Vocês mataram Ele, mas Ele ressuscitou, está vivo. Arrependam-se. A mensagem passa sempre por morte, sepultamento, ressurreição. E Pedro fala uma, fala duas, fala 3 vezes a mesma coisa. Parece que chega um momento que Pedro não aguenta mais falar a mesma coisa. Gente, vocês não estão entendendo ainda. Eu estou falando a mesma coisa. Está difícil de entender. Esta é a mensagem.
É isso que nós nos dedicamos a ensinar: o Evangelho, a doutrina, o ensino dos apóstolos, ensino herdado do próprio Cristo. É interessante isso, né? Ensino o qual nós devemos estar agarrados até hoje, o ensino. E eles se dedicavam a isso, o ensino dos apóstolos. Então, meus irmãos, aproveitem o tempo de paz para estudarem. Vocês têm um pastor, mestre, professor. Aproveitem o máximo disso para estudarem a sã doutrina, para estudarem o ensino dos apóstolos. A gente precisa se alimentar diariamente da palavra, ler diariamente a palavra, refletir diariamente nela. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos, enfim, saber das Escrituras. Não somente alguns irmãos pontuais na igreja, mas todos nós. Eu lembro da história de um pastor que eu não lembro o nome agora, mas bem idoso, e eu estava até falando com o pastor Messias isso hoje. E ele, no final da sua vida, ele ficou mais cego, quase totalmente cego, mas não conseguia ler a palavra mais. E alguém perguntou para ele: mas e agora, pastor, como o senhor faz para fazer suas devocionais? Ele falou: olha, eu não preciso ler mais, eu sei quase tudo já de cor. A palavra está aqui, todo dia eu leio ela aqui. Interessante isso, né? A dedicação de um servo de Deus no estudo da palavra. E a igreja primitiva, a igreja nesses momentos, se dedicava a isso. Ao que mais? Que fala o texto? E a comunhão, o convívio dos crentes na adoração, a importância da adoração coletiva, essa comunhão que acontecia no templo, nas casas, é uma adoração constante. Como é gostoso a gente adorar a Deus junto com nossos irmãos. Como é gostoso a gente adorar a Deus junto com a nossa família, né? Como é gostoso adorarmos ao Senhor. Por que não fazemos mais? Por que em casa nós não fazemos, né? Será que temos vivido essa adoração constante, essa comunhão gostosa, não somente aqui, mas nas casas, no nosso dia a dia, quando nós encontramos nossos irmãos na rua? Será que paramos, vamos orar juntos aqui? Ou vai lá em casa e vamos cultuar o Senhor junto, vamos cantar junto para Deus, vamos adorar, essa comunhão que leva à adoração. Eles se dedicavam a isso. E o quanto será que nós nos dedicamos a isso? É algo que acontecia aqui. Mas também diz que eles se dedicavam ao partir do pão. Aqui depois ele fala de novo do partir do pão nas casas. E há uma certa... o pessoal tenta entender, será que a ceia não é, mas há a impressão de ser algo mesmo da igreja constantemente se lembrar da vida e da obra de Cristo. Uma igreja que sempre estava olhando para a vida e obra de Cristo, se lembrando, e é o que a ceia nos faz, né? Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. É o que a ceia nos faz lembrar, olhar para Cristo e anunciar a volta dele. Ele está vivo, ele veio a esse mundo, ele se encarnou, ele morreu por nós, ele ressuscitou e vivo está. E a igreja tem essa confiança em Cristo, e eles se dedicavam nisso também, relembrando, fazendo o outro relembrar da vida e obra de Cristo. Mas eles também se dedicavam às orações. Eles oravam. Olha só que interessante, voltando no capítulo 1, versículos de 12 a 14, dá uma olhada lá. Voltando no capítulo 1, versículos de 12 a 14, o que diz ali: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sempre se reuniam em oração.
como nós estamos em oração? Se formos pensar como coletivo, a gente fica desanimado. Não é somente aqui, em qualquer igreja que você vai, culto de oração é meia dúzia de gato pingado. A igreja pode ser enorme, culto de oração, 6 pessoas lá, 10, 15. Mas a gente fica preocupado com o coletivo. Quando eu vejo isso, eu fico mais preocupado com o indivíduo. Porque se não há vontade de orar no coletivo, quer dizer que a pessoa também não ora no individual. Não tem vida de oração, não se dedica à oração. Nós tomamos uma postura com os nossos filhos desde pequenos. Nós não ficávamos fazendo oração para eles repetirem, né? Olha, você ora assim: Papai do céu, obrigado, obrigado. Porque nós queríamos que eles aprendessem que a oração não é uma reza, é oração, é comunhão com o Senhor. Que eles falassem do jeito deles, que eles conversassem com o Senhor. A Aline, acho que até hoje às vezes solta ainda um você para Deus, né? Porque ela me chama, o pai dela terreno, ela chama de você. Então ela não consegue falar: olha, o Senhor daquela, você. E é pecado nisso? Não. Ela está falando com Deus com respeito, mas ela fala do jeito dela, né? O Rafa ora do jeito dele. E nós estamos tentando ensinar para eles com o exemplo, mas também com a palavra, a importância da oração. O quanto é importante nós orarmos sempre, sempre. E aqui os apóstolos, a igreja se dedicava à oração. E eu fico pensando na minha vida, o quanto eu oro por dia, quanto tempo eu invisto em oração, em conversa com o Senhor, né? Em quanto tempo no meu quarto eu invisto em oração. Meu avô tem 93 anos de idade, está com a saúde mais debilitada agora, mas se você estiver de manhã perto do quarto dele, você vai ouvir ele levantando a voz cedinho e orando e agradecendo e falando: Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo sol, obrigado porque o Senhor é Deus. E ele ora e ora e ora todo dia de manhã agradecendo o Senhor. E é um exemplo, uma vida de oração, com as lutas dele, com a falta de entendimento do que tem acontecido agora, mas orando ao Senhor. Isso me chama muito a atenção, porque a igreja se edificava, e se edificava dessa maneira aqui. Ela se estruturava na palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então, meus irmãos, estão passando por um momento de paz? Se Deus quiser, amém? Isso é bom. Se estruturem. Eu sei que os irmãos pensam assim, eu sei que o pastor Messias pensa assim. Continue aproveitando esse período para essa estruturação, para se edificarem como igreja, porque não sabemos por quanto tempo esse período durará, mas aproveite. Mas outra coisa me chama a atenção aqui, voltando lá no capítulo 9, versículo 31, que ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Crescia em número, encorajada pelo Espírito Santo. E a gente começa a falar de número, é um negócio complicado quando fala de número, porque número para nós é algo complicado. Para a igreja que cresce é uma idolatria, né? Números e números e números, e a gente batizou 100, a gente batizou 150, e batizamos 200, e começa aquela crise: se batizar 50 é pouco, tem que sempre batizar mais, e a gente está vivendo um modismo de crescimento de igreja, e de métodos de crescimento de igreja, métodos diabólicos de crescimento de igreja, que não estão alicerçados na palavra, e aí a gente tem esse lado aqui, esse lado que é ruim dos números. Mas tem um outro lado dos números que também às vezes é uma desculpa. Não, igreja séria não cresce. Igreja na palavra, gente, igreja que está firmada na palavra não cresce. Aí eu pergunto: o que está acontecendo aqui? Uma igreja alicerçada na palavra. Mas eu estou falando para mim mesmo, tá? A minha desculpa era: uma igreja séria não cresce. É difícil. E a gente fica triste. Questão de números.
Então ficamos pensando, puxa vida, como é esse negócio de números? Mas sabe que a ideia aqui não é ficar preso nos números, mas que havia na igreja, nesses momentos de paz também, sempre um movimento em prol do crescimento. E que crescimento é esse? A propagação do Evangelho. Pessoas sendo resgatadas das trevas para a luz. Pessoas reconhecendo Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Então a igreja sempre estava se movimentando em prol disso, dessa propagação do Evangelho. A igreja não ficava ali parada, porque nós sabemos que quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo fala isso: eu plantei, Apolo regou. Quem deu o crescimento é o Senhor, é Deus. Nós sabemos que é Deus quem dá o crescimento, mas eu plantei, Apolo regou, teve trabalho, eu estava fazendo alguma coisa, Apolo fez alguma coisa, nós trabalhamos em prol do reino, nós nos movimentamos, não ficamos lá chorando, tristes, entristecidos, parados, vamos ver o que vai acontecer. Não, nós fizemos a nossa parte e Deus deu o crescimento. Então a ideia aqui não é que nós temos que correr atrás do crescimento. A igreja primitiva também não estava preocupada com isso, mas eles se movimentavam, porque a preocupação deles era que o Evangelho chegue a todo mundo. No começo, o Evangelho chega até Jerusalém, tá bom, mas Deus falou: peraí, vocês vão sair. Depois da morte de Estevão, dispersão, veio a perseguição, aí eles começaram a sair e propagar o Evangelho. A igreja se movimentava em prol do crescimento. E peço que você dê uma olhada lá em Atos 2 de novo. Vamos voltar de novo um pouquinho, Atos capítulo 2. Agora versículos 43 em diante. A gente viu 42. Olha o que diz agora 43 ao 47. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha o movimento da igreja na propagação do Evangelho. E o Senhor acrescentando. Mas o movimento era, primeiro, os apóstolos curavam as pessoas. Sinais, maravilhas, coisas específicas aqui acontecendo, mas que eles eram usados com essa fé, com essa coragem e curavam ali as pessoas, né? Muitos sinais, muitas maravilhas, milagres, né? Aconteciam ali. Os que criam, já no versículo 44, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Unidade na igreja. A unidade é importante para a propagação do Evangelho, extremamente importante. Uma igreja desunida não vai propagar corretamente o Evangelho, vai dar confusão. Agora, uma igreja unida, ela consegue nessa unidade propagar o Evangelho, se movimentar. Vamos fazer, vamos embora, né? Não vai ter confusão aqui, não vai ter divisão. Nós vamos todos juntos propagar o Evangelho. Eles tinham tudo em comum. Não é que nós vamos agora começar a vender nossas propriedades. Elias vai vender os terrenos que ele comprou em Itapeva, o pastor vai vender o que ele está pagando e comprou também. Todo mundo, o Júnior e a Carla, agora a casinha que a gente foi ver hoje, maravilhosa, que eles estão construindo. Não, mas já vai ter que vender também, Júnior. E assim vai, o pessoal de Nova Campanha está em venda tudo lá. Vamos começar a vender tudo, os carros, vamos colocar aqui e vamos ter tudo em comum. Isso vai acontecer, meus irmãos? Vai acontecer ou não? Gente, tem gente brigando, falando: a igreja primitiva, porque nós devemos ser igual a ela. Para quem começar a pregar isso, fale para ele: então comece fazendo você. É muito fácil falar, fazer outra coisa. Mas a ideia é o quê? Estar atento às necessidades.
Isso a gente precisa melhorar muito. Muito e muito. As necessidades de quem? Só de dentro da igreja? Não. Dos de fora também. Hoje eu estava vindo para cá e num dos semáforos esses meninos que ficam jogando, bolinhas e fazendo malabarismo, aquela coisa toda. E geralmente assim, eu não dou dinheiro. Eu sempre falo, eu vou lá, você está com fome, vou lá, vou comprar um negócio para você, vamos junto. Eu compro, tem gente que não quer, quer outra coisa. Mas quando está lá no semáforo trabalhando, até de vez em quando eu pego e falo, vou dar um dinheirinho. Aí esse menino estava vindo para a igreja, estava vindo para a igreja todo espiritual, falar sobre isso, Aí o menino fez lá um pouquinho com as bolinhas e tal, eu peguei R$2 no bolso, no carro e dei para ele. Quando ele chegou perto do carro, eu vi que ele estava drogado. Estava até meio babando assim. Quando eu dei os R$2 já meio que me arrependendo, mas não deu tempo de não dar mais, já pegou, ele saiu rapidamente, já correndo, porque eu acho que o que eu dei para ele, juntou ali, deu para o que ele precisava. Ele já desceu correndo. E eu até falei, Ju, olha o desespero dele para usar droga, seja lá o que for, porque o crack hoje é baratíssimo. Mas aquilo ao mesmo tempo me disse alguma coisa. As pessoas estão necessitadas. E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Aqui em Itapeva mesmo, uma vez eu chegando na padaria ali do centro, aquela padaria bonita que tem ali, um cara sentado do outro lado, e ele com fome, dava para ver, era de manhã, o pessoal tomando café da manhã, e eu via na cara dele a fome, e eu fui lá e falei, cara, você quer tomar um café legal, gostoso e tal, eu vou pegar para você lá. Ele falou, não preciso, eu vou pegar. Você quer? Eu quero. E nisso já tinha passado um monte de gente. Peguei o café, trouxe para ele com salgado e tal, café quentinho, ele agradeceu um monte, não é uma delícia tomar um café da manhã, pessoa com fome. E essas situações me fazem pensar o que nós temos feito. Porque aqui parece-me que havia uma preocupação com a necessidade dos outros. Às vezes nós não percebemos, porque estamos tão centrados em nós mesmos, a necessidade nem dos nossos irmãos. Às vezes a gente passando necessidade, a gente não percebe, a gente não age, a gente não faz. E isso tem a ver com o movimento do Evangelho. Isso tem tudo a ver com o movimento do Evangelho. E eles faziam isso, e tinham tudo em comum, e distribuíam, no versículo 45, distribuíam. Olha que interessante isso, nessa preocupação um com o outro. Outra coisa interessante, versículo 46, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiu pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles caminhavam juntos, uma igreja que caminhava junto um com o outro, participava da vida um do outro, não era uma igreja de final de semana, até porque eles se reuniam nas casas, eles estavam juntos o tempo todo, participavam, acompanhavam a vida um do outro, se importavam um com o outro. Isso também tem a ver com o movimento em prol do crescimento. Esse se importar um com o outro, e isso faz com que a igreja se volte para fora, a se importar com as pessoas também fora, porque diz no 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, porque era uma igreja que amava. E eu quero concluir com isso. Quando o Senhor Jesus resume toda a lei, ele resume em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus, amarás a Deus acima de todas as coisas, e ame o próximo como a si mesmo. Esse é o resumo de toda a lei segundo o Senhor Jesus. E eu fico pensando a respeito disso. Nós falamos da graça de Deus e nós usufruímos da graça de Deus, mas parece que nós não transmitimos muitas vezes a graça do Senhor. A gente usufrui, é legal, eu gostei, Senhor, obrigado por tua graça, mas em relação ao próximo, eu não consigo comunicar essa graça do Senhor. É interessante isso, é uma incoerência, e a gente precisa olhar com atenção para isso, porque se nós estamos vivendo um momento de estabilidade como igreja, estamos sendo agraciados pelo Senhor, que isso nos mova a transmitir
a viver, a respirar, a transpirar a graça dele para aqueles que estão ao nosso redor. Que isso nos movimente a isso, que a gente não só fale da graça na teoria, mas que a gente viva a graça de Deus na prática. E esse é o desafio: amar ao próximo como eu me amo. Daí para mais, né? Não é me amar mais para amar mais o próximo, essa baboseira que o pessoal fala por aí, mas é amar o próximo a partir do quanto eu já me amo, eu vou amar ainda mais o próximo. E eu vou então me dedicar a isso, seja na minha profissão, seja entre os meus vizinhos. Ao invés de brigar com os vizinhos, amar os vizinhos. Às vezes é difícil. Nós tínhamos um vizinho em Caçapava que era 5, 6 horas da manhã, estava na balada, na casa dele. Era difícil, complicado amar. Mas devemos amar, transmitir a graça do Senhor. Se nós conhecemos a Cristo, se nós como igreja usufruímos da graça do Senhor, precisamos transmiti-lo com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas ações. Eu fico pensando o quanto temos sido falhos nisso, o quanto eu tenho sido falho nisso, o quanto eu preciso melhorar, o quanto a gente precisa representar melhor a Cristo nesse mundo. Se Ele vive em nós, né? Paulo fala agora, não sei o quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu preciso então mostrá-lo nas minhas atitudes. Eu preciso mostrá-lo. Alguém já disse que a igreja não foi feita para crescer, mas sim para aparecer. E aparecer em que sentido? Brilhe a luz de Jesus. Brilhar, expandir, refletir a luz do Senhor Jesus. Refletir. Esse é o nosso papel. E quando eu vejo esse crescer em número aqui, eu penso nisso. O que eu, como indivíduo, tenho feito? Não é esperar que a igreja como coletivo faça. Pastor, realmente, olha, precisamos fazer um evangelismo na praça de Itapeva. Gente, isso aí não é isso. Aí o pastor responde: não, irmão, olha, acho que o que você precisa mesmo é fazer evangelismo pessoal. Vai evangelizar, testemunhe. Precisamos disso, meus irmãos. Quantos de nós temos testemunhado do Senhor? Quantos de nós temos testemunhado do Senhor? O quanto a gente tem feito pelo nosso próximo? Será que temos nos importado com o sofrimento do nosso próximo? O material, o espiritual, principalmente? Será que temos nos importado, meus irmãos? É algo para a gente pensar. Porque se Deus tem nos dado um momento de paz, o propósito dele é: se estruturem, se edifiquem, se preparem. E eu sei que a igreja aqui vai se preparar. Eu creio ainda em algo que eu tenho orado muito pelos irmãos. Eu creio que essa igreja vai crescer. Eu oro por isso. Eu não estou dando profetada, nada disso, né? Mas estou colocando o meu desejo, a minha oração humilde ao Senhor. E eu creio que essa igreja irá crescer, né? Creio no Senhor nisso. Então não desanime. Eu continuo crendo nisso, né? Não foi porque eu fui embora que eu parei de crer nisso e falei: agora o Messias é contigo aí. Não, eu creio nisso. Eu creio que Deus pode trazer o crescimento para essa igreja. Então se preparem, meus irmãos. Continuem se edificando, se estruturando no Senhor para esse crescimento, para a glória dele. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Coloque a tua vida diante do Senhor. Nós somos igreja como coletivo, mas também como indivíduos. Então faça perguntas a si mesmo. Quanto você tem se dedicado ao estudo, ao ensino dos apóstolos, ao estudo da palavra? Enquanto você e eu temos nos dedicado à comunhão, ao partir do pão, às orações, quanto temos investido nisso? Quanto temos estruturado a nossa vida e alicerçado a nossa vida em Deus, em Jesus Cristo, para que, como coletivo, como igreja,
possamos estar estruturados também. Pense a respeito disso. Coloque a sua vida diante do Senhor. E também o quanto você e eu temos nos empenhado, nos movimentado para a propagação do Evangelho, para a divulgação do Evangelho, amando o próximo, amando o próximo. Quanto nós temos sacrificado o nosso eu por amor ao próximo. Quanto nós temos transmitido a graça de Deus através do nosso viver, do nosso falar, das nossas atitudes. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai amado, nesse estudo simples da Tua Palavra, nós somos confrontados com o propósito do Senhor para nós como igreja. O Senhor, Pai, nos deixou uma missão. Muitas vezes temos sido falhos nessa missão, não temos feito a nossa parte. O Senhor tem sido gracioso conosco e nos dado, ó Pai, novas oportunidades. Então, Senhor, eu peço pela igreja aqui em Itapeva, por Nova Campina, derrama da Tua graça, Senhor, e traz esse desejo no coração desses irmãos tão amados. Que eles continuem desejosos de crescerem como igreja, alicerçados naquilo que é importante para a igreja, segundo a Tua Palavra, e prontos para o crescimento, prontos, ó Pai, para aquelas famílias e pessoas que o Senhor trará a essas igrejas de acordo com a Tua graça. Ó Pai, não deixe que o desânimo tome conta de suas vidas, mas que eles continuem fortalecidos e animados no Senhor, sempre louvando a Ti, transmitindo a alegria do Senhor, e que, ó Pai, através desse testemunho, pessoas sejam alcançadas por Ti. Nós rogamos a Ti, nós cremos que o Senhor tem uma obra a fazer através dessa igreja, ó Pai. Uma igreja séria, uma igreja que serve ao Senhor, que tem buscado realmente estar alicerçada em Ti, na Tua Palavra, e nós pedimos, rogamos ao Senhor, ó Pai, que através da missão dessa igreja, através desses irmãos, pessoas sejam alcançadas com Tua graça, pessoas sejam transformadas, ó Pai, pessoas sejam amadas por essa igreja e pelo Senhor, que ao serem amadas por essa igreja, elas sintam o Teu amor, Senhor, que essa igreja possa ser como já é, mas continuar a ser e ainda mais bênção nessa cidade. Para a Tua glória, Senhor, nós cremos nisso, que o Senhor tem uma obra ainda muito bonita para essa igreja, que a obra que o Senhor começou há 47 anos atrás não é em vão, não é desperdiçada, mas apesar das nossas falhas, de nossos pecados, o Senhor tem uma obra muito bonita ainda a fazer através dessa igreja. Para a Tua glória, Senhor, nós colocamos isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.